Olá, Olá, Sandra, boa noite, tudo bom? tudo bem? Pessoal, hoje estamos no Potencializando e nós estamos aí com a nossa convidada, Monique, no segmento de beleza. Exatamente. Monique, me conta um pouquinho da tua história. Olá, Sandra, tudo bem, Hum, gente? Boa noite, é um prazer estar aqui dividindo esse momento com vocês. Então, falar um pouquinho sobre a forma, né, a minha história, a minha trajetória dentro dessa parte da estética, é falar sobre uma construção que ela veio se dando de formas assim não tão programadas. Porque quando eu entrei na área da estética, eu era muito nova. Eu comecei a atuar mais ou menos por volta dos 17 anos ali, saindo dos 16 para os 17, como uma forma, de fato, de uma renda alternativa. Desde nova eu já queria ter um pouco da minha autonomia, queria ter a minha independência, e eu me sim, sentia limitada pelo fato de eu não conseguir conciliar isso com a parte dos estudos e tudo mais. E aí entrei num processo de sair, né, de casa, sair do meu ambiente familiar nova também, a partir dos 18 eu já estava morando sozinha, e isso acabou me impulsionando a procurar ainda mais a minha independência. E foi dessa forma que sim. eu me encontrei no ambiente da estética, né? Fiz a minha primeira formação em design de sobrancelhas, que inclusive é um contato inicial muito grande para muitas profissionais, né, que me acompanham aí dentro desse segmento. E logo em sequência eu fiz o curso de extensão de cílios, que foi a área que eu me identifiquei. Atuo nas duas, mas a área que eu domino, né, a minha extensão de cílios, e aí Sim. sigo até então. Já são aí quase 7, se não me engano, 8 anos nessa trajetória trabalhando E na área. quais foram as estratégias, Monique, que você utilizam ou utilizaram, né, para você potencializar o seu negócio? Veja bem, hoje eu traço muito a linha do meu trabalho em cima do diferencial e de diferenciar a qualidade entre o serviço e o atendimento. Eu costumo muito diferenciar essas duas coisas, desassociar essas duas coisas. Por quê? A gente confunde muito. A gente acha que serviço e atendimento são as mesmas coisas, né? Sim, Quando que na realidade o serviço é aquilo que nós prestamos, é aquilo que nós fazemos. Então, eu, como extensionista de cílios, como empresária, né, que gerencio uma equipe que trabalha com extensão de cílios hoje, eu presto o serviço de extensão de cílios. Mas quando eu falo de atendimento, eu falo de tudo. Eu falo de experiência, eu falo desde o primeiro contato com a minha cliente, eu falo desde o momento que eu a recebo no meu espaço, do momento que eu tenho aquele contato no WhatsApp, no Instagram, em qualquer outra, né, outro meio de contato com hum, ela, até ela chegar no meu espaço, até ela ter o momento do atendimento comigo, até eu poder realizar aquele procedimento, depois que ela sai e a assistência que se dá logo em sequência. Então essa reação, essa relação que é criada, que é estruturada, ela é o que define o diferencial, né, a estratégia principal que eu uso para poder impulsionar o meu negócio. Todos os meus profissionais trabalham em cima de saber a diferença entre serviço e atendimento. São duas coisas desassociadas, apesar de andarem, né, ali juntinhas uma com a juntinhos. outra. E como foi você se desapegar do processo, operacional, né? Porque de início, né, Com toda era certeza. só você e você. Foi muito difícil, foi muito difícil. Confesso que foi um processo muito doloroso, porque nós que somos profissionais, começamos esse processo autônomo, a gente tem uma dificuldade, uma resistência muito grande de desapegar do eu faço, e só vai ficar bom se eu fizer, né? Então esse processo ele se deu principalmente a partir do momento que eu comecei a formar novas profissionais. Quando eu me predispus a ser uma formadora de novas extensionistas de cílios e designers de sobrancelhas, eu comecei a confiar e a entender que as minhas alunas, né, e as alunas também de outras profissionais, obviamente, mas falando da minha experiência individual, elas são tão capazes de exercer um trabalho primoroso e inclusive pode ser até melhor do que o meu. E a partir daí isso desbloqueou na minha mente, né? Comecei a ter experiência com a minha primeira profissional leste, depois com a minha segunda profissional. Hoje a gente tem profissionais fazendo extensão de cílios, design de sobrancelhas, temos outros profissionais também agregados ao nosso espaço que prestam outros serviços na área da estética. E é muito satisfatório entender a diferença, né, que não é porque você faz bem o seu trabalho que só Sim, você é capaz de fazê-lo. E isso ajuda muito a gente firmar uma equipe bem amarrada e que entrega uma qualidade primorosa de serviço. com certeza. E quando você fala desse processo que é doloroso, né, realmente há um mito do empreendedor. Com certeza. E nesse mito ele prega mais que uma facilidade, né, uma facilidade, né, é tudo muito fácil e Exatamente. quando você realmente se vê dentro de uma empresa, né, você percebe N
dificuldades e desafios que você tem que enfrentar. Com toda certeza. A gente espera que o nosso profissional ele consiga entregar ao nosso cliente o que a gente entrega, o que a gente preza, né, para entregar. E isso é difícil você formar e ajudar, né, um outro profissional a entender a sua dinâmica de trabalho, a sua logística, a forma, o padrão com o qual você estabeleceu o seu ambiente de trabalho. Sim. E conseguir transmitir isso é o mais importante. É a gente tentar modelar esses novos profissionais, né, claro, na medida do que for permissível e na medida do respeito pela independência do outro, pela forma do outro trabalhar, pela autonomia do outro também. Porque eu sei que a minha profissional, ela entrega um padrão muito similar ao meu, porque nós trabalhamos com os mesmos materiais, com mesmas técnicas, com o mesmo padrão de aplicação. Mas ela tem o jeito dela, ela tem a forma dela de fazer. Elas têm, né, os toques Sim. delas, as formas delas de incrementarem a personalidade delas ao trabalho delas. E eu respeito isso, mas ao mesmo tempo eu exijo que o padrão do meu estúdio, né, seja mantido, porque é o que a gente preza para entregar para os nossos clientes. E o que eu percebo é que durante esse processo, né, você começou a trabalhar de forma estratégica, onde você conseguiu alavancar o seu negócio. Sim, com certeza. Isso fez toda a diferença. Foi, assim, um passo gigantesco para entender até onde sozinha eu conseguiria ir, né? E a partir de onde eu precisaria delegar, terceirizar essas funções para que o meu negócio crescesse ainda mais. A gente tem que entender como empreendedora que nós vamos até um certo limite. A partir dali, se a gente não delegar, a gente se sobrecarrega. E se a gente se sobrecarrega, a gente retrocede. Então acaba sendo, né, um processo inverso, a gente acaba regredindo ao invés de progredir. Ótimo. E é uma das características da mentalidade próspera, né? Porque quando a gente fala do potencializar o ganho da empresa, é necessário que o gestor ele tenha uma mentalidade próspera. E aí você teve que, né, trabalhar essa mentalidade no decorrer do período, no decorrer da tua trajetória, da tua jornada, Com toda né, certeza. para você conseguir ver os resultados que você esperava. Exatamente isso, fez toda a diferença. Então vamos lá, Monique. Um bate-bola rápido. E eu vou dar uma pescadinha aqui. Vamos lá. Eu digo uma palavra e você responde com a primeira palavra. Vem à mente. Tá bom. Então, tranquilo. Então, eu digo uma palavra, você responde com a primeira palavra que vem à mente. Então, um sonho. Um estúdio fora do padrão. Um espaço fora do padrão. Que entregue um atendimento que nós já temos, Sim. mas numa proposta que não foi vista ainda antes. Uma cor. Rosa. Tem que ser rosa. É a marca registrada na nossa marca. Uma inspiração. Diversas profissionais com quem eu divido a trajetória, não só as que me inspiram no Instagram, nas redes sociais, mas as que estão juntamente comigo também. Não vive sem. Cílios. A maior conquista de Monique. Com toda certeza, o meu empreendimento. O meu negócio é, sem dúvidas, a minha maior conquista. O que você não aceita? Muitas coisas. É difícil definir uma. Eu acho que, sem dúvidas, eu não diria inaptidão, deixa eu ver a palavra exata. Preguiça. Acho que é preguiça. Eu não aceito. Eu acho que tudo é justificável, menos a falta de desejo de crescer e de evoluir. Um arrependimento. Não ter começado a delegar funções antes. Com certeza. Eu sei que deveria ser uma palavra, mas não dava para expressar em uma só, então eu tive que... Uma palavra que você queira passar para as pessoas que estão começando agora. Ou que quer começar. Constância. Eu diria isso. Porque todos nós, quando começamos, temos a sensação de que não somos o suficiente e temos a tendência de nos comparar muito com outros profissionais do segmento, principalmente os que estão mais evoluídos. Muitas vezes sem considerar o nosso ponto de partida, que às vezes é muito diferente das pessoas, né, que estão dividindo conosco o mesmo segmento. Então, a palavra que eu diria é constância. Continue, porque a constância vai lhe formar um profissional de excelência. Ok. Monique, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, maravilhoso estar aqui dividindo esse Potencializando, momento. né? Somos muito gratos. Muito obrigada, igualmente. Foi um prazer.